Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à virologia, que é o nosso estudo sobre os vírus. Então, se você quiser receber mais informações, mais vídeos e conteúdos, se inscreve no canal e deixe seu joinha para você aí continuar recebendo esses conteúdos e esses vídeos. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho referente às vacinas. Não só as vacinas, como também os antivirais, já que estamos falando nessa série, essa playlist sobre os vírus. Agora, o que seria uma vacina? A vacina nada mais seria do que uma substância capaz aí de ativar ou induzir a ativação do sistema imunológico. Ele vai estar ali induzindo uma produção de células de defesa, linfócitos, células NK, entre outros, a gama do sistema imunológico capaz aí de proteger o nosso organismo. Então a vacina vai ser como um indutor de ativação das células de defesa. E ela pode ser aí subdividida ainda em alguns grupos. A gente pode dizer que ela pode ser inativada, pode ser atenuada, de subunidades ou ainda recombinantes. As do tipo que são inativadas, realmente o próprio nome já fala, inativo. Seriam ali alguns vírus que estão mortos. Eles estão realmente ali em pequenas quantidades, estão mortos e vão estar ali um índice muito pequeno dessa pessoa que tomou a vacina e ela ter ali os sintomas da enfermidade por esse vírus. Então, a probabilidade dessa pessoa ter essa enfermidade é muito pequena. Porque eu vou explicar para você. Apesar dessa vacina ser uma coisa excelente, ou seja, ela vai estar induzindo esse sistema imunológico da pessoa a se proteger a certos vírus, é claro que se eu estou injetando vírus ali nessa pessoa, ela pode ter o vírus ali, ela pode ter essa enfermidade para produzir anticorpos posteriormente, e aí sim ela está imune a esse vírus. O vírus não vai conseguir atacar essa pessoa porque ela já tem uma imunidade. Então existe esse tipo que são as vacinas dos vírus inativos, são vírus mortos em pequenas quantidades. Agora existem ainda as vacinas atenuadas ou atenuadoras. O que seria isso? Basicamente ela seria formada por vírus vivos. Olha só. Então, se ela é formada por vírus vivos, é claro que a probabilidade dessa pessoa ter a enfermidade ou a infecção por esse vírus seria maior. Existe ainda a de subunidades, que seria aí formado por vírus, porém sem os ácidos nucleicos. E ainda as recombinantes. As recombinantes seriam bem simples. O que aconteceria nessas recombinantes? Elas seriam formadas por antígenos. E esses antígenos eles vão estar associados a algumas proteínas especiais. Então elas vão ter aí uma similitude diferenciada. Então basicamente seriam esses os tipos. Agora, quando a gente fala da imunidade, ela pode ser a forma passiva ou ativa. A gente já ouviu falar muito lá em biologia, ali quando a gente estuda um pouquinho sobre essas vacinas. Então, o que a gente pode falar da ativa? A ativa, a gente tem que pensar assim, ativo vem tudo aquilo que o corpo vai trabalhar ou produzir. Então, seria ali a imunidade ativa, aquela onde o corpo vai estar produzindo esses anticorpos ali para proteger o organismo. Agora, quando eu falo em passivo, é quando eu recebo, é algo externo. Eu estou recebendo ali alguns anticorpos que vão estar me ajudando nesse processo de defesa. Agora, essa forma ativa, essa imunidade ativa, ela pode ser natural ou pode ser uma forma adquirida. Eu vou estar induzindo nesse paciente. Então, a imunidade ativa, ela pode ser natural ou artificial. A natural é o que a gente acabou de falar, é quando o próprio corpo vai estar ali produzindo células capazes de ajudar essa pessoa na defesa desse organismo. Vai estar ali produzindo linfócitos T, linfócitos B, células NK, o próprio corpo vai estar se defendendo.
Agora, quando eu falo da forma ativa artificial, é quando eu exatamente induzo uma vacina nesse paciente. A vacina vai induzir com que esse anticorpo seja produzido, com que células sejam produzidas, células de defesa, para estar ali protegendo esse organismo. Então, a artificial é quando eu induzo, eu vou estar ali administrando nesse paciente alguma substância que o proteja. Agora, a forma passiva ela também pode ser da forma aí, natural ou pode ser também artificial. A forma natural lembrando, a forma passiva sempre é externa, então eu vou estar recebendo essa defesa. A forma natural a gente pode lembrar de quem? Do bebê, ali na hora da amamentação, ele vai estar recebendo alguns nutrientes, algumas células de defesa, algumas substâncias que são fundamentais para o corpo dessa criança. Então, é uma forma passiva, natural, a amamentação. Agora, a forma artificial, passiva, é quando eu já induzo ali nesse paciente ou vou introduzir anticorpos já prontos. Vou estar dando anticorpos nesse paciente já prontos para combater uma infecção ali existente. Então, ele vai ser ali algo pronto já. Eu vou administrar nesse paciente algo que já existe e ele vai já chegar arrasando ali no paciente. Essas substâncias anticorpos já chegam atuando e resolvendo o problema em caso de infecções aí já mais agravantes. Então a gente falou um pouquinho de vacinas, de imunidade ativa e passiva. Agora a gente pode destacar um pouquinho os antivirais. Os antivirais eles podem ser alguns grupos. Esses grupos podem ser, por exemplo, aí, os que inibem a adsorção, outros que inibem a descapsidação, outros que inibem ainda a transcrição e a replicação de ácidos nucleicos virais. Existe ainda o grupo ali que vai estar atuando inibindo as proteases, outros que inibem a liberação do vírus. A gente vai falar nesse vídeo. E ainda aqueles que inibem a ação aí de síntese proteica desses vírus e aqueles que induzem a imunidade no corpo humano. Então vamos falar um pouquinho de cada grupo. Começando pelo bloqueador de adsorção. Lembrando, o que é adsorção? É exatamente aquele momento onde o vírus entra em contato com a célula hospedeira, ou seja, o capsídeo viral entra em contato com os receptores existentes na membrana externa de uma célula hospedeira. É o contato entre os dois. E exatamente é aí que vai atuar esses bloqueadores de adsorção. Eles vão impedir com que esse capsídeo entre em contato com essa célula hospedeira e essa célula que pode ser uma possível infecção. Então, esses são os bloqueadores de adsorção. Agora, existem ainda os bloqueadores de descapsidação. O que seria isso? A descapsidação é um processo onde, após a penetração, ou seja, o vírus entrou nessa célula e ali ele rompe o capsídeo. Por que ele rompe o capsídeo? Porque ele quer liberar o material genético dentro dessa célula para ele poder se replicar. Então, esses bloqueadores de descapsidação exatamente vão atuar nesse processo. Ele vai estar impedindo com que esse capsídeo viral libere esse material genético para a sua replicação. Dentro do grupo que a gente acabou de citar, desses bloqueadores da descapsidação, podemos citar a amantadina, que vai estar auxiliando esses pacientes. Existe ainda ali o grupo dos bloqueadores ou interferência, eles vão causar interferência na transcrição e replicação dos ácidos nucleicos virais. Eles vão aí estar exatamente interferindo aí, vão estar impedindo com que esse vírus consiga ali transcrever, se replicar. Exatamente, a gente pode citar aí o aciclovir. O aciclovir, que seria esse fármaco, esse antiviral, que vai estar ali principalmente sendo utilizado até no HIV, já que é um retrovírus. Então, eu posso aí estar inibindo esse processo de transcrição. Existe ainda aqueles que inibem a ação aí de síntese proteica. E eles exatamente vão estar agindo nesse processo, eles vão inibir a síntese de proteínas. E por que isso é importante? Porque o vírus ele precisa produzir essas proteínas
fazer tradução para quê? Para formar ali essas proteínas estruturais, o seu capsídeo, para finalizar o processo aí de multiplicação viral. Então, se eu inibo esse processo de síntese proteica viral, eu vou estar, de certa forma, inibindo a sua replicação. Também posso ainda citar aqueles fármacos que inibem as proteases. Essas proteases que são substâncias importantíssimas porque elas conseguem quebrar moléculas grandes em moléculas menores. E assim o vírus ele pode utilizar essas moléculas para o seu processo aí de transcrição, replicação, síntese proteica. Então eu vou inibir proteases desse vírus. Então seria aí uma forma também de ajudar um paciente que está infectado aí com um vírus. E ainda a gente pode citar a interferência na liberação. O que seria isso? É exatamente inibir com que um vírus saia da célula. Um exemplo é o Tamiflu. Posso utilizar isso no paciente. E ele é utilizado até quando a pessoa tem a influenza. Então, ele vai impedir com que o vírus saia da célula e assim ele se dissemine, ele saia para o meio extracelular e se propague aí, causando um dano maior. Então, existe esse grupo ainda de antivirais. E podemos citar ainda, por último, aqueles que induzem a célula hospedeira a produzir ali os seus agentes defensores, ou induzir ainda a ação aí do nosso sistema imunológico, produzindo células NK que são capazes de destruir esses vírus. Linfócitos T, linfócitos B, existe esse grupo de fármaco ainda. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu!